A Universo se pronunciou antes de ontem, oficialmente, acho que ontem vocês receberam um comunicado oficial informando que o período de provas da V1 será do dia 11 a 16 de maio. Achei muito sensato da Universo. Na verdade, vocês sabem que eu sou uma pessoa sensata, mas essa decisão não veio de mim, né? Não tenho essa competência. Houve uma reunião com todos os diretores do Rio de Janeiro, com todos os diretores da Universo e também, né, a Pró-Reitoria que fica no Rio de Janeiro, e eu participei. E essa data já foi a primeira data indicada pela Pró-Reitoria. Então, achei uma data muito sensata, que não é em cima da hora, considerando que tem alguns alunos que não estão tendo acesso à internet, que não têm um pacote de internet capaz de suportar tantas aulas, tantos vídeos, que estão no interior e na roça, não têm esse acesso. Então, pode ser uma pequena quantidade, mas a gente também tem que se preocupar com essas pessoas. Ademais, tem aqueles alunos que têm todos esses recursos e também não estão acessando as aulas e não poderiam saber de uma hora para outra que a prova ia começar a partir da próxima semana. Então, esse aviso saiu ontem, a gente vai ter aí praticamente um mês de intervalo entre o aviso e a data das provas. As provas acontecerão todas pelo sistema virtual do AVA, como aquelas provas TF1, T1, tal, T1 você fazia presencialmente, TF1 das disciplinas online, que certamente vocês já fizeram. Todas as provas de qualquer disciplina, a gente só está verificando como faremos com prática para a peça, né? Mas o sistema já está preparado para o professor cadastrar um banco de questões. Então, em que pese a prova aconteça online, não haverá risco, por exemplo, de vocês realizarem a prova com uma questão que não tenha sido eu quem preparou. Cada professor já recebeu um tutorial com as instruções devidas para cadastrar o seu banco de questões por disciplina. A ordem é que eles cadastrem, no mínimo, 20 questões. Eu vou cadastrar, sei lá, 20, 30, 40, enfim, quantas eu quiser. E o sistema vai, de forma aleatória, randomizada, escolher 10 questões no momento em que você acessa o sistema para fazer a prova. A prova estará programada para ser realizada no dia e no horário da aula. Então, se você acessa o sistema atrasado, você já está perdendo aquele tempo. Imagine que a minha aula é dia de hoje, de 8h20 até as 10 horas, 10h05. Então, vocês vão ter a disponibilidade da prova no sistema durante esse período. Ah, esqueceu, se atrasou, entrou no sistema 9 horas, ok, vai ter de 9 às 10. É como se você estivesse chegando atrasado no dia da aula para fazer a prova. Quando você começa a prova, você vai ver, né, então, essas 10 questões. Se, porventura, a sua internet cair, sair, voltar, as questões que você já respondeu, você não perde, e dentro do horário estabelecido para a realização da prova, você pode entrar de novo e fazer aquelas questões que, porventura, você ainda não tenha feito. Você só não vai conseguir fazer assim, quero fazer a prova de processo do trabalho hoje, 11 horas da manhã. Você não vai conseguir fazer, porque a sua prova aconteceu de 8h20 até as 10, assim como o período normal de aula. Então, nós vamos ter aí esse tempo para divulgar entre os colegas. Peço sinceramente que vocês, eu sei que vocês já estão fazendo isso, né? Vocês são uma turma bem disciplinada, mas me ajude a conscientizar os colegas de que precisa entrar no AVA, testar login, senha, porque tem gente de toda forma. Tem aqueles ETs que vão entrar no sistema pela primeira vez no dia da prova, porque alguém lembrou a ele, porque ele não estava nem lembrando. Quando ele vai entrar, esqueceu o login ou esqueceu senha, como é que faz?
não vai ter suporte imediato para fazer isso. Não vai ter. Esse aluno vai fazer segunda chamada. Se ele não conseguir entrar, não adianta mandar o WhatsApp para a professora Bruna, não adianta chamar por Deus aqui, que não vai resolver. Eu estou avisando com um mês de antecedência, no dia da prova eu vou desligar meu celular, porque eu não sou TI, eu não vou conseguir mesmo resolver. Então, preciso que vocês me ajudem a resgatar essas ovelhas perdidas que estão no mundo, né, que estão abduzidos, tipo o Celso, inclusive, pelo amor de Deus, para que no dia da prova não tenha nenhum tipo de problema. Nós, professores, vamos votar em colegiado, mas acredito que vocês devam ter, para todas as disciplinas, um estudo dirigido que, em vez de ser questões objetivas, serão 10 questões, aliás, em vez de ser questões subjetivas, serão 10 questões objetivas, justamente para que vocês consigam entrar no ambiente virtual onde acontecerá a prova, onde você vai encontrar a prova, para que a gente simule efetivamente aquele momento de prova. Claro que as questões não vão ser a mesma, nem pertencentes ao mesmo banco de dados, mas também serão questões cadastradas pelo professor. Então, o colegiado de direito vai decidir, acredito que essa seja a decisão. Eu, por exemplo, já vou começar dizendo a minha opinião, porque essa simulação é interessante para que o aluno faça esse teste de entrar no sistema, entra por onde é que é, como é que eu vou encontrar a prova. Então, vocês vão passar por esses momentos, mas nós vamos informar oportunamente. Por enquanto, e em resumo, a prova acontecerá na semana do dia 11 ao dia 16 de maio. Vocês farão em quaisquer disciplinas, exceto as de prática, que nós vamos anunciar no máximo no início da semana que vem, é uma petição, só estou esperando o sistema organizar para que caiba, né, essa resposta subjetiva no sistema, que tudo é questão de programação, né, vocês sabem, é fácil de fazer, mas as demandas são enormes. Então, qualquer disciplina, você vai se submeter a uma prova contendo 10 questões objetivas. Nesse momento, para as disciplinas, exceto prática, todas as questões serão objetivas. E aí a gente vai falando mais nesse intervalo de tempo, e vocês vão me ajudando aí a transmitir essa comunicação, um tempo razoável, para que, ainda que o colega não tenha disponibilidade para assistir às aulas, mas ele tem que se programar para, naquele dia, naquele horário, poder ter acesso ao computador aí e fazer a prova. Ok, gente? Bom dia a todos que entraram aí depois, que estavam dando bom dia, mas eu não interrompi o meu raciocínio. Vocês não estão me enxergando, não, é? Ah, sim. Deve ser algum problema na câmera de vocês, que eu estou aqui toda maquiada, toda arrumada, e você está dizendo que não está me vendo? Jesus Cristo. E eu tenho que me programar ainda para correr, ser empregada, arrumar café, arrumar coisa, um suco, e ainda tomar banho. Até perfume eu passo, viu? Pode tratar aí, Lili, de consertar a sua câmera, porque não é só você que aparece bonita no Instagram, não, viu, minha filha? Pode se consertar aí. E Beta também, que absurdo, é boicote, é? Vocês podem dar um jeito aí. Enquanto isso, eu vou falando sério aqui sobre processo do trabalho. Alguém pode me orientar, porque a pessoa nunca lembra qual foi o assunto que eu acabei na semana passada. Me ajudem, por favor. Eu não estou ouvindo, Rê. Não está ouvindo. Estou ouvindo. Aumenta teu microfone um pouquinho, Rê, está muito baixo. Melhorou? Mais ou menos. Vá, fala aí. Não, eu só estava testando. Também não está ouvindo. Então, tá baixo, mas consigo ouvir. Agora está um pouquinho melhor, mas dá para ouvir. Okay, bom dia, Pro. Tá me ouvindo? Bom dia. É Roberta.
Oi, Beta. Oh, você parou no artigo 841. Ai, obrigada, Beta. Viu? Beijo. Deixa eu replicar aqui os slides. Eu já forneci esses slides lá no Blackboard, ou no Blackboard, o Blackboard é de outro lugar. No Moodle. Acho que já forneci, não foi? Slide, não? O slide eu não forneci? Sim ou não? Só de prática? Sim. Jesus. Eu vou acreditar em quem? Está no universo EAD, na Já está plataforma. lá. Já está lá. Eu acabei de abrir. Ah, obrigada, obrigada. Beijos. É porque veio uma mistura de não e sim, não e sim. Acabei de abrir. Beleza. Sempre que vocês encontrarem na plataforma, assim, slide com uma data mais recente, é porque eu peguei o mesmo arquivo, mas ampliei ele. Aí vocês baixam de novo, para que vocês consigam aí ter o material atualizado. Deixe só, vocês já conseguem enxergar o slide? Deixa eu só colocar aqui, no momento oportuno, eu estava no 841 da CLT, já me achei. Na aula passada, nós estávamos falando acerca da petição inicial, que funciona, uma vez distribuída, como ato oficial para a quebra da inércia, né? Porque o Estado juiz se mantém inerte até que a parte o provoca. Em regra, essa provocação acontece em cerca de 95% a 98% dos casos pelo empregado ou ex-empregado, diante de supostos direitos trabalhistas violados. No entanto, vale a pena, até porque eu já citei isso na aula de prática, mas alguns alunos não fazem, vale a pena eu lembrar que a competência da Justiça do Trabalho não está alocada tão somente para que o empregado possa propor ações em face do empregador. Em alguns processos, nós temos o próprio empregador como autor da ação e o empregado como réu. Imagine a ação de consignação em pagamento. O autor, consignante, é a empresa. Se eu pensar no inquérito de apuração por falta grave, também o autor da ação é a empresa. Quem nunca leu, eu já citei algumas vezes, mas o inquérito de apuração por falta grave está regulamentado nos artigos 853 a 855 da CLT. Trata-se de uma ação declaratória em que o empregador precisa propor perante a Justiça do Trabalho justamente a fim de declarar, reconhecer o cometimento de uma falta grave por um empregado estável. Alguns empregados estáveis só podem ser despedidos mediante sentença em inquérito de apuração por falta grave. Aqueles que têm estabilidade provisória estão protegidos em face das despedidas sem justa causa. Então, você lembra, por exemplo, da gestante, você lembra do dirigente sindical, do cipista, de várias outras pessoas. Só que o dirigente sindical, por exemplo, o membro da CIPA, o presidente do Conselho Nacional de Previdência, que representa os empregados, eles são estáveis. Isso significa dizer que durante o período tutelado pelo direito,
no CIPI, para o cipista, para o dirigente sindical, é desde o momento em que ele se registra para ser candidato, então, desde o registro da sua candidatura, até 1 ano após o fim do mandato. Esse tempo aí faz com que o empregado tenha uma proteção provisória no emprego. Essa proteção não é absoluta, mas garante a manutenção do emprego em face das despedidas sem justa causa. Então, imagine que você é advogado da empresa X, e aí o empregador liga para você dizendo assim, olha, doutor ou doutora, nós temos aqui um empregado chamado João, ele é dirigente sindical, mas ele foi flagrado, né, através do nosso circuito interno de TV, se apropriando indevidamente de dinheiro da empresa. Ou ele se envolveu numa briga aqui com um colega e foi murro, pontapé, ofensas verbais, também é um motivo ensejador da despedida por justa causa. Só para vocês lembrarem, a justa causa está disciplinada no artigo 482 da CLT. Você, na condição de advogado, vai ter que dizer para esse seu cliente, olha, vamos ter que propor uma ação denominada inquérito de apuração por falta grave. Agora, ela só pode, conforme o artigo 853 da CLT, essa ação só pode ser proposta até 30 dias da data em que o empregador suspendeu o empregado. Então, o empregador deu aquela punição, né, de suspensão, e o empregado está sem trabalhar por causa da falta grave. Se não propuser o inquérito de apuração por falta grave no prazo de 30 dias, perderá a possibilidade de fazê-lo. Trata-se, inclusive, de um prazo decadencial. Então, são apenas algumas explanações para você enxergar que a Justiça do Trabalho é competente em razão da matéria, seja reclamante o empregado ou o empregador. Vamos partir da premissa que essa reclamação já tenha sido distribuída perante o juízo competente. A petição inicial deve ser elaborada conforme dispõe o artigo 840, nós já tratamos disso a semana passada, e o que eu estava te dizendo quando nossa aula acabou foi que, recebida e protocolada a reclamação, o setor da distribuição vai cuidar de, nas próximas 48 horas, encaminhar aos Correios para que os Correios, inclusive com aviso de recebimento, possa, da data da postagem dos Correios, e também em igual prazo, isto é, em mais 48 horas, que os Correios façam chegar esta notificação da reclamação trabalhista às mãos do reclamado. Estava, inclusive, mencionando que eu tenho, então, uma tarefa cruenta aqui, porque o reclamado tem, por presunção, a citação, na verdade, a notificação com efeitos de citação, depois de 48 horas da data da postagem dos Correios. Então, vamos imaginar, os Correios receberam essa notificação da Justiça do Trabalho hoje. Então, carimba lá com a data de postagem, coloca o AR. Então, dali, nas próximas 48 horas, o reclamado tem que receber a notificação. Inclusive, eu não coloquei na apostila, mas existe uma súmula, que é a súmula 16, que informa, súmula 16 do TST, que informa que é ônus do reclamado fazer prova que ele não recebeu essa notificação nessas próximas 48 horas, ou até que recebeu fora desse prazo. Agora, imagine que dificuldade é fazer essa prova negativa. Como é que eu vou provar que eu não recebi? Me diga aí. Como é que provar que eu recebi fora do prazo é até mais fácil, porque como tem aviso de recebimento, vai constar a data lá de postagem dos Correios, a data que eu recebi e esse intervalo aí de 48 horas, se eu recebi fora do prazo, é mais fácil. Agora, se eu não recebi, eu não vou nem saber que muitas vezes
a notificação foi enviada para mim. Então, essa é uma prova muito cruenta. Devo, inclusive, lhe dizer sobre outra dificuldade que prejudica o reclamado, empregador. Estou no artigo 841. Outra dificuldade que prejudica o empregador é que, na Justiça do Trabalho, para esse momento de distribuição da ação e notificação com efeitos de citação do reclamado, não se exige a notificação pessoal. Então, o porteiro do seu prédio vai receber essa notificação e, se ele não te entregar, você foi considerado validamente notificado com efeitos de citação. Por que eu falo assim? Porque a citação propriamente dita, ela só é diligenciada pelo juiz. Só o juiz cita. É ato exclusivo do juiz. Só que na esfera trabalhista, nós temos o setor da distribuição, que não tem juiz lá e que recebe, por delegação, a ordem de informar ao reclamado que alguém propôs uma reclamação em face dele. Por isso que, como a ordem não é diretamente emanada do juiz, tecnicamente eu não vou falar de citação aqui, mas eu falo de notificação, porque é uma notificação com poderes especiais, os mesmos poderes da citação, isto é, se porventura o reclamado foi validamente notificado e não comparecer à audiência designada para a conciliação, instrução e julgamento, a primeira audiência, ele vai ser considerado rével. E se ele foi validamente notificado, até compareceu, mas não apresentou defesa, ele vai ser considerado confesso quanto à matéria de fato. Esses efeitos jurídicos decorrem do Instituto da Citação. Então, por isso que eu falo notificação com efeitos de citação. Então, essa notificação aqui para o reclamado não é pessoal. Não é pessoal. Deixa eu contar uma coisa. Eu sempre conto esse caso, até porque não é inventado, é verdadeiro, e até foi uma provocação, um desabafo, de um aluno que era da Universo, da Universo. Eu falando exatamente isso na aula, ele levantou a mão e disse assim, professora, eu já passei por isso, virado na miséria, né, ele falando. O que foi, Marcelo? Ele disse, olha que história, e isso acontece, viu? Pode não acontecer todo dia, mas que acontece, acontece. Ele disse assim, olha, eu morava num condomínio de casas, e tinha guarita, tal, era super seguro, não era ponta de rua, não, era condomínio. E eu fiz uma sociedade com uma pessoa que era meu vizinho. Então, eu morava, por exemplo, na casa 20, ele morava na casa 21. Fizemos uma sociedade. Essa sociedade durou, não importa quanto tempo, também não vou lembrar, e o fato é que eles brigaram, discutiram, e o vizinho se retirou da sociedade. Depois que o vizinho se retirou da sociedade, Marcelo ficou sozinho, transformou essa sociedade em Eireli, essa pessoa jurídica em Eireli, não quis outro sócio, e transformou a atividade, que honestamente eu também não vou me lembrar qual foi, em estabelecimento virtual. Então, não tinha um local físico para atendimento ao cliente. Tinha um cadastramento da casa dele como sede, né, da pessoa jurídica, mas toda a atividade acontecia no ambiente virtual. O pessoal comprava pela internet, ou prestação de serviço, não me lembro mais o que era. Pois bem, aí ele, para resumir a história, disse assim, professora, eu nunca recebi nada da Justiça do Trabalho. Eu fui surpreendido com um bloqueio na minha conta corrente. Quando eu vi o bloqueio na conta corrente, eu fui para o banco. E no banco me informaram que existia uma ação perante a Justiça do Trabalho e que houve uma ordem judicial para bloqueio daqueles valores. Foi aí que eu vim saber da existência desta ação. O que é que aconteceu? Ele contou. O que aconteceu é que nesse condomínio
tem umas caixinhas de correio, aquelas caixinhas, o mensageiro recebe a correspondência, porque o carteiro não entra na área interna do condomínio, e coloca essas correspondências na caixinha. Tudo bem que eu entendo ser errado colocar essas correspondências com a R. Era para bater na porta lá do cara, para fazer ele assinar, até para segurança do próprio condomínio, mas não fez. Colocava na caixinha. E aí, dizendo ele que várias correspondências dele já tinham sumido, e ele estava muito desconfiado, que, na verdade, era o vizinho dele, ex-sócio, filho da mãe, que pegava as correspondências e dava fim. Tem alguém dizendo que está tentando entrar na aula, não está aparecendo nada para mim. Thaís está tentando entrar na aula. Pede para ela tentar de novo, porque não está aparecendo nada para mim para autorizar alguém a entrar. E tem que aparecer assim, Thaís pede autorização, mas não tem ninguém pendente. Eu, inclusive, nem estou vendo os meus slides agora. Estou na tela mesmo do Hangout. Não tem pedido nenhum. Pede para ela tentar de novo, para ela sair e tentar. Pois é. Aí ele estava super desconfiado que foi o vizinho que estava de sacanagem pegando essas correspondências e dando fim. Resumo da ópera. O AR estava assinado pelo porteiro, então, notificação com efeitos de citação válida. Não teve o que Marcelo questionar na Justiça do Trabalho. Ele contou em sala que foi forçado a fazer um acordo, porque não teve como fazer ação anulatória, nada, porque a notificação não há de ser pessoal. Gente, Thaís não aparece para mim aqui para eu autorizar ela a entrar. Não aparece de jeito nenhum. Só um instantinho, eu vou tentar aqui se esse pedido está sendo desviado por algum motivo para o meu celular. Ela diz que está tentando. Mas deixa eu entrar aqui também. Eu não gosto de entrar pelo celular, porque dá uma microfonia danada. Mas deixa eu ver se eu consigo. Aí, Thaís entrou. É? Entrou, graças a Jesus Cristo. Pronto. Acabou o sofrimento. Pronto. Então, como a Justiça do Trabalho não exige esta notificação do reclamado na pessoa dele, não há o que se fazer. Várias reclamações trabalhistas correm à revelia e depois já é tarde demais para que aquele reclamado possa fazer alguma coisa. Marconde, não é que ninguém fez nada não, Marconde. Não aparece para a gente a solicitação. Se você tivesse mandado uma mensagem para sua colega, para um colega, tudo bem. Agora, é impossível para mim ter uma concentração instantânea de dar aula aqui e ficar no celular olhando mensagem de aluno. Eu não faço isso. Eu só li porque Sofia escreveu aí no chat que Thaís estava tentando entrar. Realmente fica difícil eu funcionar. Eu já sou milhares de pessoas ao mesmo tempo. Ficar realmente olhando o celular para ver quem está escrevendo mensagem, imagine, é até estranho. Eu estou dando aula e alguém pensar que instantaneamente eu estou acompanhando todas as mensagens no celular. Desculpa, mas realmente eu tenho que responder. Bem, seguindo aqui. Considerando que essa notificação não é pessoal, é uma prova muito cruenta do reclamado conseguir, porventura, provar que ele não foi notificado. Por favor, leiam, como eu mencionei agora há pouco, a súmula 16 do TST. Seguindo aqui nos nossos slides, eu estava no artigo 841, quero só chamar a atenção acerca de 2 detalhes. Primeiro,
do dia que o reclamado recebeu esta notificação até a data designada para a primeira audiência, deve-se respeitar um intervalo de 5 dias. Aí você pode me perguntar, vem cá, e se eu, reclamada, recebi a notificação hoje, vamos imaginar ficticiamente, hoje é terça-feira, para a audiência que vai acontecer sexta-feira. Bem, considerando que não foi cumprido o quinquídio, esse prazo de 5 dias, estabelecido no artigo 841, o reclamado deve, mediante a demonstração do aviso de recebimento que constará a data que ele recebeu, deve fazer uma petição requerendo que o juiz remarque a data da audiência, vez que ele não teve esse prazo de 5 dias para se organizar. E qual é o motivo desse prazo, meus queridos? É que a contestação na Justiça do Trabalho, conforme artigo 847 da CLT, 847, deve ser apresentada oralmente em 20 minutos ou juntada através de arquivo pelo PJE antes do início da audiência. Eu não tenho aquele prazo de 15 dias para contestação, como vocês estão acostumados no processo civil. Se eu não tenho esse lapso temporal, o legislador achou por bem estabelecer um período mínimo entre o recebimento da notificação pelo reclamado e a data da audiência. E, pela razoabilidade do legislador, esse período, até para ser harmônico com o princípio da celeridade, foi de 5 dias. Então, não tem jeito. Se o reclamado recebeu essa notificação, respeitando-se esses 5 dias, ainda que ele ache pouco tempo, vai ter que correr, reunir os documentos, contratar advogado, fazer contestação. Por quê? No dia da audiência inaugural, ou a petição de contestação deve estar arquivada, né, juntada pelo PJE, ou ele vai fazer contestação oral em 20 minutos. Então, esse é o motivo desse quinquídio ter que ser respeitado para que o reclamado possa se organizar em documentos e em sua resposta e apresentá-las no processo. Outra informação que eu quero chamar a atenção é essa que consta no parágrafo 3º do artigo 841 da CLT. Esse dispositivo não pertencia ao texto do referido artigo, foi incluído pela reforma trabalhista e informa que, se o reclamado já tiver juntado a contestação, então o reclamante só vai poder desistir da ação com o consentimento do reclamado. Olha o que o parágrafo 3º está dizendo. Oferecida a contestação, ainda que eletronicamente, o reclamante não poderá, sem o consentimento do reclamado, desistir da ação. Então, vamos interpretar com calma esse parágrafo 3º. Se o reclamante deu entrada na ação e deseja desistir, então, o reclamante, para desistir, sem precisar da anuência do reclamado, tem que fazer isso antes do reclamado juntar a contestação. Antes do reclamado juntar a contestação. Agora, caso o reclamado tenha juntado a contestação, o reclamante só pode desistir da ação com a anuência do reclamado. Se o reclamado não concordar, o processo vai seguir o seu trâmite normal. Renatinha, eu não entendi sua pergunta aí, não. Repete, por favor. Enquanto isso, eu vou seguindo aqui. Bem, cumprida essa segunda informação, que está posta no artigo 841, eu quero, ainda sobre petição inicial, né, porque só para lembrar, a gente tinha estudado
em slides atrás e no final da última aula, petição inicial, aí que eu passei para o artigo 841. Ainda sobre petição inicial, eu quero fazer algumas pequenas observações. Vocês sabem que em qualquer petição da Justiça do Trabalho, que seja elaborada já na vigência da reforma trabalhista, eu preciso fazer os pedidos certos, determinados e líquidos. Eu preciso quantificar esses pedidos. Eu não posso fazer pedido genérico e também não posso fazer pedido só certo e determinado, sem estar quantificado em seu valor. Não posso, pelo que dispõe o parágrafo 1º do artigo 840 da CLT. Mas eu quero lembrar para vocês, ainda sobre os pedidos, duas classificações de pedidos, que eu não sei se você lembra do processo civil. Então, é melhor eu pecar pelo excesso do que pecar pela falta. Na semana passada, eu não falei disso aqui, ó. Vocês lembram as diferenças entre pedidos alternativos e pedidos sucessivos? Vamos lá. Os pedidos, eu vou até começar essa minha explicação com um exemplo, até para animar vocês, descontrair, aula estranha porque estamos distantes, então vamos lá. Imagine que você me convida para a sua festa, já é até uma indireta, viu? Para você me convidar para a sua festa de formatura. Você me convida para a sua festa de formatura e eu vou. Chegando lá, você muito feliz, emocionado, porque sua professora querida está lá na festa de formatura, você vem para mim e diz assim, Pró, você quer beber o quê? Tem uísque, cerveja, champanhe, vinho, água, suco e água de coco. E refrigerante. Aí eu respondo, para sua surpresa, ou suco ou água de coco. Tudo mais que eu falei aí eu não bebo, só bebo água, suco ou água de coco. Você não falou gin, então não vou escolher. Eu respondo, ou água de coco ou suco. Segunda possibilidade da minha resposta. Amor, eu quero água de coco. Mas, se não tiver, eu aceito suco. Traduções para as minhas respostas. Na minha resposta número 1, o que você trouxer para mim precisa me satisfazer igualmente. Se você trouxer suco, se você trouxer água de coco, eu estou igualmente feliz. Eu não estabeleci uma preferência em relação aos meus desejos, aos meus pleitos. Já na opção número 2, na minha resposta número 2, eu tenho aí uma manifesta preferência por água de coco. E se você não puder atender a esse meu pedido, eu vou querer suco. Thaís trocou as bolas. A primeira resposta informa pedidos alternativos. Os pedidos alternativos são aqueles pedidos que, uma vez pleiteados, não manifesta preferência em relação à vontade do requerente. Os pedidos sucessivos estabelece um benefício de ordem, isto é, caso Vossa Excelência não acolha o primeiro pedido, aceita o segundo pedido, transformando isso para exemplos reais do direito do trabalho, que é efetivamente o que me interessa. Imagine, eu falei agora há pouco
de um exemplo de dirigente sindical e inquérito de apuração por falta grave. Eu vou aproveitar o exemplo do dirigente sindical, não do dirigente sindical, mas para os estáveis, até para trazer uma multiplicidade de casos concretos. Um outro é estável, não um dirigente sindical. A gestante. A gestante também é estável desde o registro da sua candidatura até um ano após, aliás, até, endoidei total, esquece, pula essa parte. A gestante é estável desde a confirmação da gravidez até 5 meses após o parto. Já estava eu no automático repetindo a estabilidade do dirigente sindical. Mas para a gestante, ela é estável desde o registro da confirmação da sua gravidez até 5 meses após o parto. Vamos imaginar que Joaquina, essa gestante, ela foi despedida sem justa causa e, na verdade, ela não tinha nem indicado ao seu empregador esse estado gravídico, ela não tinha nem falado, foi despedida sem justa causa. Mas ela não tinha falado, porque ela andava, inclusive, muito aborrecida com o emprego, ela tinha direitos trabalhistas violados e sofria rotineiros assédios morais do chefe, que xingava, maltratava, destratava Joaquina. Quando ela foi despedida, então, logo após, ela ingressou com uma reclamação trabalhista, trazendo os fatos, informando o estado gravídico, informando, inclusive, diversas situações que ela era vítima de constrangimentos, de assédios. Ela pede dano moral, inclusive por conta das repetitivas situações vexatórias que ela passava, e ela faz o seguinte pedido: em face de tantos constrangimentos, ela requer a indenização substitutiva. E caso esse pedido de indenização substitutiva não seja acolhido pelo juiz, ela requer a reintegração no emprego. Outro caso, Antônia também foi despedida grávida, mas Antônia não tinha nenhum relato aí de assédio, de constrangimentos. Nos pedidos lá, na petição inicial de Antônia, ela pediu, requer que Vossa Excelência condene a reclamada a reintegrar a obreira no emprego ou a pagar indenização substitutiva. Primeiro exemplo, pedidos sucessivos. Eu tenho um benefício de ordem. A preferência é pela indenização substitutiva. Caso não seja acolhido esse pedido pelo juiz, reintegração no emprego. No segundo exemplo, a reclamante não manifesta qualquer preferência. Então, se o juiz deferir a reintegração no emprego ou deferir a indenização substitutiva, haverá igual satisfação por parte da reclamante. E se fosse uma tese subsidiária, com esse benefício de ordem, eu também estaria tratando de pedidos sucessivos. Agora, isso não envolve o exemplo de responsabilidade subsidiária em terceirização. Então, Zé, melhora aí o teu exemplo, a tua pergunta. Se a tua pergunta é mesmo que eu entendi, haverá pedidos sucessivos. Agora, se você estiver pensando em uma terceirização, por exemplo, que tem aí aquele contratante da mão de obra e a empresa que requereu a terceirização. Essa empresa que requereu a terceirização não vai se encaixar aí no nosso exemplo. Ela responde subsidiariamente, mas não será o caso propriamente de pedido sucessivo, né? É que é só um ato procedimental da fase de execução, mas propriamente não pedido sucessivo, ok? Bem,
Seguindo dando sequência, o pedido cominatório envolve, inclusive, a obrigação de fazer ou não fazer, né? É uma espécie de pedido que envolve não propriamente uma condenação quanto ao pagamento, mas uma obrigação de fazer. Acontece em diversas hipóteses. Quando, por exemplo, o empregador não assinou a carteira de trabalho, ou existe até em pedido contraposto. Deixa eu dar esse exemplo, que é um exemplo fundamental e bem inusitado para falar aqui para vocês. Vocês estudaram já a competência da Justiça do Trabalho em razão da matéria. E sabem que as controvérsias decorrentes da relação de trabalho atraem a competência para a Justiça do Trabalho. Olha que exemplo inusitado. Sabe que a Justiça do Trabalho é competente para processar e julgar ações possessórias? Aí você pode dizer, pô, professor, ação possessória? Como assim? É ação possessória. Imagina que Thaís era uma gerente que foi contratada aqui e trabalhava com celular da empresa, notebook da empresa e carro da empresa. Thaís foi despedida e não entregou esses equipamentos, né, que não são dela. Nem quero elevar aí a conversa ou tratar de uma forma mais maldosa para lembrar da apropriação indébita e pensar no crime, porque você já sabe que a Justiça do Trabalho nem sequer é competente para as ações criminais. Mas quero pensar em busca e apreensão para que Thaís devolva, entregue o celular que não entregou. Ou se Thaís estava morando num apartamento que funcionava como um benefício dado pelo empregador. Então, esse apartamento era um benefício, fruto da relação de emprego, que Thaís estava usufruindo em função exclusivamente do seu cargo, da função que ela exercia na empresa. Thaís foi despedida e não desocupou o imóvel. Que ação vai ser essa? Reintegração de posse. Reintegração de posse. Então, eu terei aí uma obrigação de fazer, né? Thaís desocupar o imóvel, entregar o celular, entregar o notebook. Esses são pedidos cominatórios. Pois bem, avançando, e agora sim, já posso entrar nas informações pertinentes à audiência. Primeira audiência. Vamos pensar no mapa mental, inclusive até passei para vocês. O mapa mental começa assim na nossa linha processual. Da petição inicial, aí você dá um espacinho, pode fazer um balãozinho assim, primeira audiência. Por sinal, a primeira audiência, isso eu já falei lá nos autos processuais, a primeira audiência acontecerá sendo designada pelo juiz a partir das 8 horas até as 18 horas. Artigo 813 da CLT. As audiências serão realizadas em dias úteis, das 8 às 18 horas. O não comparecimento injustificado do reclamante importará no arquivamento da ação, da reclamação trabalhista. E o não comparecimento injustificado do reclamado resultará na revelia, além da confissão ficta quanto à matéria de fato. Claro que se houver algum motivo relevante, o juiz pode suspender a audiência e remarcar uma outra data. Isso não é problema. Outra informação importantíssima, que é para assustar o reclamante, e isso só passou a existir a partir da reforma trabalhista. Veja a inclusão aí do parágrafo 2º
que foi trazido pela Lei 13.467. Na hipótese de ausência do reclamante, este será condenado ao pagamento de custas calculadas na forma do 789. O 789 é aquele artigo que regulamenta as custas. Lembram que as custas serão pagas à margem de 2%, sendo o mínimo de R$ 10,64 e o máximo de 4 vezes o teto considerado para RGPS, Regime Geral de Previdência Social. Considerando que o teto hoje é R$ 6.101,06, 4 vezes isso é pouco mais de R$ 24.400. Então, o reclamante será condenado ao pagamento das custas processuais, grife aí para você, ainda que beneficiário da justiça gratuita, salvo se comprovar, no prazo de 15 dias, que a sua ausência ocorreu por um motivo legalmente justificável. Se não comprovar, ainda que beneficiário da justiça gratuita, mas ele não compareceu à audiência, ele vai realizar o pagamento das custas processuais. Isso é mais um temor para o reclamante, que tem que ficar ligado, senão ele vai ser onerado. Não ganhou nada, o processo foi arquivado, ainda vai pagar custas processuais, a menos que, claro, nesse prazo de 15 dias, ele consiga demonstrar o motivo legalmente justificável para a sua ausência. Inclusive, esse pagamento aí é empecilho, enquanto ele não fizer, ele não consegue propor nova demanda, então trava o direito de mover outra ação. Você sabe que o arquivamento do processo gera extinção sem resolução do mérito. Só que, enquanto não fizer o pagamento das custas, ele não pode propor nova reclamação trabalhista. Naturalmente, a revelia, informada aí nesse artigo, não produzirá efeito se, havendo pluralidade de reclamados, algum deles contestar a ação, se o litígio versar sobre direitos indisponíveis, se a petição inicial não tiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato, ou se as alegações de fato formuladas pelo reclamante forem inverossímeis ou estiverem em contradição com a prova constante nos autos. Inclusive, meus queridos, essas informações aí são as mesmas adotadas pelo CPC. Não é porque o reclamado foi rével que automaticamente o juiz julgará a ação procedente, de jeito nenhum. Ainda que aconteça revelia, o juiz, na verdade, analisará as provas constantes nos autos, e é preciso que, minimamente, o reclamante apresente um lastro probatório que seja, como falei agora há pouco, minimamente suficiente para atestar a verossimilhança das suas alegações autorais. Porque não é só, fez a petição inicial, pronto, graças a Deus o reclamado foi rével, ganhei tudo que eu pedi. Não é assim. Aliás, não é assim também no processo civil, não é assim nos juizados especiais, não é assim na justiça comum. É preciso que exista minimamente indícios concretos para atestar a veracidade das alegações autorais. Caso contrário, o juiz vai em prol da segurança jurídica e, conforme dispõe o artigo 818, parágrafo 1º, inciso 1 da CLT, vai julgar a ação improcedente, porque o autor não conseguiu, não se desincumbiu do ônus da prova que lhe compete. Veja o artigo 818 da CLT, mas para você não ir correndo para ele, deixa eu lhe dizer, é o mesmo artigo 373 do CPC, aquele que fala do ônus da prova. O ônus da prova incumbe ao autor para o fato constitutivo do seu direito. E para o réu, quando tiver que modificar, impedir, extinguir
o direito do autor. Então, minimamente, o autor precisa apresentar fato constitutivo do seu direito. Devo ressaltar que, se a carteira de trabalho do reclamante estiver assinada, isso já é uma demonstração mínima para a veracidade do direito do autor, no que pertine a pedido de 13º não pago, férias não pagas, horas extras não pagas. Então, incumbirá ao réu a contraprova, para modificar, para impedir ou para extinguir o direito do autor. Ok, gente? Bem, até aí tudo bem? Tranquilo? Ajudem aí, tem alguma dúvida? Beleza? Márcio. Eu, como estou em jejum, estou aqui tomando suco de manga e agora eu quero água, viu? Pra você não pensar que é uma bebida de natureza duvidável, como aconteceu na live de Gustavo Lima, tá? É suco de manga, está aqui no copo. Quem quiser atestar, depois que eu acabar a aula, eu transporto essa bebida para o copo aqui, que você consegue enxergar. Beta, eu vou começar a postar os links das aulas na própria plataforma, mas eu também coloco no meu canal do YouTube. Aí vou colocar lá para você assistir, viu? Vocês dão risada das minhas doidices, né? Eu estava dizendo no início da aula, eu não vou poder ser louca na sala e normal em casa, eu sou a mesma pessoa. Não dá. E assim, não é esse computador aqui que eu estou vendo na minha frente que vai anular os meus surtos de diversão da aula. Márcio coloca assim, eu que estou atrasada de passar para ele. Márcio é um fofo, eu é que estou atrasada. Vou atualizar, se tiver alguma aula de processo que ainda não está lá, eu que estou errada, não é Márcio, não. É porque minhas obrigações não estão cabendo em mim. Seguindo aqui no nosso conteúdo, já que eu já mencionei algumas informações de primeira audiência, quero agora partir para uma outra informação. Por favor, considere que estamos aqui no momento da primeira audiência e se fazem presentes o reclamante e o reclamado. O que foi que Roberta se perdeu aonde, Jesus? Vamos lá de novo. Estou na primeira audiência e eu estava falando alguns minutos atrás sobre a ausência. Se o reclamante não comparece à audiência, arquivamento. Se o reclamado não comparece à audiência, revelia. Eu estava falando exatamente isso. Agora, partindo da premissa que ambas as partes estão presentes na audiência. Imagine que a audiência acontece, a sala de audiência, para quem nunca foi, né, e agora com esse isolamento social mais difícil ainda, você vai encontrar o juiz, o escrivão e duas mesas que são unidas em forma de T. Uma mesa assim, mais comprida na horizontal e outra mesa na vertical, formando T. Nessa mesa horizontal estará posto em sua posição central o juiz e do lado esquerdo do juiz, o escrivão. O lado não importa, em algumas varas ele estará no lado direito, outra vara do lado esquerdo, não há problema. O que importa é a posição das partes perante o juiz. Se o escrivão está de um lado ou de outro, isso é detalhe. Mas, obrigatoriamente, à esquerda do juiz sentar-se-á o reclamante. À direita do juiz sentar-se-á o reclamado.
Inclusive, o juiz, educadamente obrigando, fala quando as partes estão sentadas invertidamente. É que o juiz está posicionado, ele vai olhar, se eu for aqui a juíza, do meu lado esquerdo, a pessoa que está sentada é o reclamante. Do meu lado direito, a pessoa que está sentada é o reclamado. Inclusive, se a empresa for autora, ela vai sentar do lado esquerdo. E se o empregado for reclamado, ele vai sentar do lado direito. Então, eu vou posicionar aí essas pessoas conforme polo ativo e passivo. O polo ativo estará do lado esquerdo do juiz, o polo passivo estará do lado direito do juiz. Presentes as partes, o primeiro ato processual que acontecerá é o juiz cumprindo, conforme artigo 846 da CLT, a primeira oportunidade de acordo. E aí o juiz começa, então, a audiência assim. Bom dia, senhores, bom dia, doutores. A possibilidade de acordo, claro que para as partes adentrarem na sala de audiência, o escrivão, no microfone, faz o pregão. Então, vou até detalhar, porque pode ter alguém que nunca foi na Justiça do Trabalho. Então, imagine que eu estou fazendo aqui o papel de escrivão. Audiência das 9h30, 13ª Vara do Trabalho de Salvador. Antônia da Silva Santos e empresa X Limitada. Aí as partes vão adentrar em audiência. O pregão é feito até 3 vezes seguidas, caso as partes não adentrem em audiência. As partes presentes, autor do lado esquerdo do juiz, reclamado do lado direito do juiz, para cumprir aqueles 2 momentos, lembram dos 2 momentos que vocês estudaram no princípio da conciliação? O juiz é obrigado, em 2 momentos, a propor o acordo. Esse é um dos momentos, já falo do outro. A audiência inaugural acontece, antes, inclusive, da defesa oral, se for o caso, o juiz vai perguntar, há possibilidade de acordo? E aí a gente tem algumas situações. Às vezes, o preposto, que por sinal eu já falei, não precisa ser empregado da empresa. O preposto basta ser conhecedor dos fatos e estar ali munido da carta de preposição, porque a carta de preposição é o documento que vai servir como representação legal daquela pessoa em audiência. Então, a legalidade, a legitimidade da presença do preposto estará oficializada através da carta de preposição. O preposto pode dizer, doutor, a empresa não me deu nenhuma margem de acordo. Bom, sem acordo, segue o barco. Eu vou ter aí a oportunidade para a defesa, se, inclusive, a defesa e documento já foi anexada ao PJE, a gente vai ter outros atos processuais, já eu falo, para não embolar, mas eu quero falar todas as possibilidades. Primeiro, não possibilidade de acordo. Segundo, doutor, tem acordo. A empresa trouxe aqui a proposta de 3 mil. Ah, mas o valor da causa foi lá 70 mil reais. Como é que eu vou aceitar 3 mil reais como reclamante? Aí o reclamante diz, não aceito o acordo. Também o processo vai seguir o seu rumo normal. O reclamante pode aceitar o acordo e o juiz homologar esse acordo. Nessa hipótese, a sentença que homologa o acordo é uma sentença irrecorrível para as partes. Claro que, se houver acordo, esse acordo vai ser reduzido a termo na ata, né, de audiência, vai constar todas as parcelas trabalhistas que considerar-se-ão quitadas com o pagamento desse acordo, com o cumprimento integral desse acordo. Não cabe acordo genérico só para dizer o valor total que está se pagando
Então, a empresa está pagando 25 mil em 5 parcelas de 5 mil, só isso não vale, tem que dizer. Correspondendo a férias vencidas, férias em dobro ou simples, do exercício tal, acrescida do terço no valor de X. Férias proporcionais correspondentes a 7/12, acrescidas do terço no valor de Y. Horas extras indenizadas no valor de Y. 13º proporcional no valor de Z. Então, vai colocar todas essas discriminações e, ao final, esse valor tem que dar 25 mil reais. Ok, gente? Agora, também existe uma quarta possibilidade, só para revisar. Primeira possibilidade, não há possibilidade de acordo. Segunda possibilidade, a empresa propõe um acordo e o reclamante não aceita. Terceira possibilidade, a empresa propõe acordo, ou o reclamado propõe acordo, o empregado aceita e o juiz homologa. Quarta possibilidade, a empresa propõe um acordo, o reclamante até aceita, mas o juiz não homologa esse acordo, porque acha que a proposta é indecente, porque acha que esse acordo representa aí uma violação de direitos irrenunciáveis. E você já ouviu de mim algumas vezes que, conforme súmula 418 do TST, é ato facultado ao juiz a homologação de acordo, não se cabendo falar em direito líquido e certo, e, portanto, não se pode também pensar em mandado de segurança. Então, o juiz vai homologar esse acordo aí, se ele achar devido, não estará vinculado o juiz a homologar esse acordo, ainda que as partes transacionem neste sentido, ok? O acordo parcial é possível, mas na prática não é o que acontece na Justiça do Trabalho, até por questões de segurança jurídica. O objetivo do empregador é propor um acordo que o exima de outras obrigações. O objetivo do empregador na propositura do acordo é ter esta homologação feita através da sentença proferida pelo juiz que homologa o acordo e se livrar do julgamento do mérito. Então, não há proibição, Marcondes, na lei, mas na prática isso é muito raro. O que acontece é outra coisa. O que acontece é o seguinte: existe um artigo na CLT, que é o artigo 467. 467. Esse artigo diz o seguinte: se o reclamado não pagar em primeira audiência as parcelas incontroversas, a Justiça do Trabalho condenará, o juiz do trabalho condenará esse reclamado a pagar uma multa de 40%. Aliás, desculpa, de 50%, falei errado. De 50%. Então, de novo, para não confundir. Caso o reclamante não pague as parcelas, caso o reclamado não pague em primeira audiência as parcelas incontroversas, incidirá para ele o pagamento de uma multa correspondente a 50% desse saldo referente às parcelas incontroversas. E o que é parcela, ou o que são parcelas incontroversas? São parcelas indiscutíveis no processo, ou seja, que indubitavelmente o reclamante tem direito. Então, vamos lá aos exemplos concretos. O reclamante junta todos os contra-cheques e diz que não gozou as 2 últimas férias. Olha, o pagamento das férias deveria estar disponível nos contra-cheques. Se não está no contra-cheque, então não pagou. Essa é uma verba incontroversa. Outro exemplo, o reclamante juntou os extratos de FGTS. Informa o reclamante que a empresa está inadimplente em relação aos recolhimentos fundiários do FGTS. Está lá o extrato. Não tem recolhimentos, essas verbas são incontroversas.
Então, o reclamante, se fizer esse pedido na petição inicial, condenação da empresa ao pagamento da multa do 467, vai fazer com que, caso o reclamante não pague essas verbas em primeira audiência, arcará com o pagamento de uma multa de 50% sobre esse saldo das verbas incontroversas. E isso acontece. Então, aí tem-se essa sensação de que houve um pagamento parcial dos créditos trabalhistas e sobre as parcelas que são controvertidas, quem decidirá é o juiz. Bem, seguindo, já que eu falei sobre essas possibilidades de acordo, se o juiz vai homologar ou não, se a parte vai homologar ou não, vamos então avançar considerando apenas as hipóteses em que não houve sentença homologatória de acordo. Se houve sentença homologatória de acordo, a gente vai ter outro rumo processual. Que rumo é esse? Se houve acordo, o juiz homologou, o processo vai ficar um tanto quanto aí latente, parado, porque iremos aguardar o cumprimento desse acordo pelo reclamado. Caso o reclamado não cumpra o que ele se comprometeu a pagar conforme acordo firmado, aí a próxima etapa processual nesta ação trabalhista será já a execução desse acordo. Não tem possibilidade de recurso, porque a sentença homologada é irrecorrível, então já vou para a fase de execução, para o acordo descumprido. Beleza? Agora, se não houve acordo, a gente vai para os atos processuais. Claro que só para eu pecar pelo excesso, se houve acordo e o reclamado pagou o acordo tudo direitinho, haverá o arquivamento desse processo por plena satisfação do acordo. O processo vai ser arquivado porque o acordo foi integralmente cumprido. Eu finalizei efetivamente a etapa processual. Agora, se não houve acordo, volto lá para a primeira inaugural, a primeira audiência, a inaugural. O juiz vai dizer assim: tem possibilidade de acordo, senhores? E alguém respondeu: não, não há. Não há possibilidade de acordo. Segue-se na tramitação do processo. Qual é o próximo ato processual aí? O juiz vai oportunizar a resposta do reclamado. Se não há possibilidade de acordo, passa-se aí a analisar a resposta do reclamado. Essa resposta do reclamado pode ser feita de 3 formas. Contestação, que é a tradicional forma de resposta, reconvenção, admissível no processo do trabalho, em face do que dispõe o artigo 769 da CLT. O 769 da CLT diz que quando a CLT for omissa, eu aplico as regras do processo civil. A CLT é omissa e, por isso, não trata de reconvenção. Então, eu vou adotar as informações do Código de Processo Civil. E também existem as exceções. As exceções que podem ser de suspeição, de impedimento e de incompetência. Nós vamos tratar disso tudo. Por ora, e como estamos já nos momentos finais da aula, nós vamos nos ater aqui à contestação. Contestação. A contestação é a petição que tem como objetivo o reclamado se defender, contrapor, combater, contra-atacar ou contra-argumentar os fatos e os fundamentos apresentados pelo reclamante
em sua exordial. Então, a contestação cumpre aí o papel de peça de combate para que possa negar ou apresentar outro fato ou outro fundamento jurídico diferente daquele apresentado pelo reclamante em sua exordial. Eu coloquei aqui um esboço da contestação. Sei que vocês não estarão aqui desafiados por mim a elaborarem uma peça de contestação, porque essa tarefa vocês cumprem lá nas aulas de prática jurídica do trabalho, né? As aulas de práticas, vocês vão fazer isso, mas vale a pena eu lhe dizer aqui esse esboço da peça de contestação, para você aprender quais as informações constam tradicionalmente desta petição. A contestação está prevista na CLT no artigo 847. Artigo 847 da CLT. Você deve informar o juízo competente, o endereçamento aí vai cumprir isso, é o mesmo juízo que o reclamante distribuiu a sua ação. Então, excelentíssimo senhor doutor juiz titular da Terceira Vara do Trabalho de Salvador, ou ao douto juízo da Terceira Vara do Trabalho de Salvador. Na sequência, constará o número do processo, depois a qualificação da reclamada. Se o reclamante, na sua petição, já qualificou a reclamada, basta dizer: empresa XY, devidamente qualificada nos autos da reclamação trabalhista proposta por, e o nome do reclamante, né, vem, com base no artigo 847 da CLT, apresentar contestação em face dos seguintes fatos e fundamentos jurídicos. Inicialmente, na peça de contestação, você vai ter o espaço para suscitar preliminares e ou prejudiciais de mérito. Preliminares e ou prejudiciais de mérito. Sugiro que você leia os artigos 330, 337 e 485 do CPC. Deixa eu lhe dizer quais são os assuntos tratados nesses dispositivos. O artigo 330 vai tratar das hipóteses em que a petição inicial deve ser indeferida. O artigo 337 vai tratar dos temas que você pode arguir em sede de preliminar. Então, litispendência, conexão, continência, coisa julgada, né, tudo isso você pode arguir como preliminar de mérito, 337. E o artigo 485 é aquele que apresenta as hipóteses em que o processo é extinto sem resolução do mérito. Então, esses artigos, quando vocês elaboram as peças de contestação, ou para quem não está fazendo a prática, quando fizerem a contestação, são artigos muito invocados, porque nós não temos essa regulamentação na CLT, e por isso utilizamos de maneira emprestada esses dispositivos do Código de Processo Civil. Claro que nem todo caso concreto tem espaço para preliminar ou prejudicial, mas, se tiver, esses argumentos devem ser apresentados na petição de contestação antes da análise do mérito. Interessante, até mesmo antes das preliminares, não que o artigo 847 exija, não é isso, mas antes das preliminares, eu gosto muito de fazer um resumo dos fatos,
né? Porque isso ajuda o raciocínio da contestação. Então, eu mesmo, a título de estética, eu prefiro fazer um resumo dos fatos, depois eu apresento as preliminares que eu quero arguir, depois eu apresento efetivamente o mérito. Se eu quiser me valer dos artifícios próprios da reconvenção, eu posso. A reconvenção oportuniza que nós possamos inverter os polos da lide. O réu, que está aqui fazendo a contestação, se tornará autor da reconvenção. E o autor do processo principal será o réu da reconvenção. A CLT também não traz um capítulo para regulamentar a reconvenção. E aí, por isso, eu falei agora há pouco, nós usamos os regramentos do CPC, que aí a gente estuda logo no comecinho da aula que vem, mas o que eu quero te dizer aqui é que, como o CPC, agora, desde 2015, traz que você pode fazer, na verdade, você deve fazer a reconvenção no bojo da contestação, faça isso aqui também no processo do trabalho. Antes do CPC de 2015, a reconvenção era elaborada em peça autônoma, mas com o CPC de 2015, a gente tem aí a elaboração da reconvenção como constante, elemento constante da contestação. Então, os pedidos que são feitos em face de reconvenção estarão no bojo da contestação. Quando eu estiver falando de reconvenção, no iníciozinho da semana que vem, eu detalho mais esta informação para vocês. Depois aqui, né, ainda na peça de contestação, se você não tiver reconvenção, já passará para os pedidos da peça de contestação, que naturalmente, se houver preliminar ou prejudiciais de mérito, vocês vão buscar aí a extinção do processo. Para preliminares, extinção do processo sem resolução do mérito. Mas lembre que a prescrição e a decadência geram a extinção do processo com resolução do mérito. No processo civil, sim. Já quanto ao mérito, os pedidos todos estarão aí, de acordo com o interesse do reclamado, no sentido de requerer a improcedência dos pedidos elencados pelo reclamante. Não esqueça também de pedir aí a condenação do reclamante ao pagamento dos honorários advocatícios. Se quiser, pode impugnar o pedido de gratuidade da justiça também. E já vamos para os requerimentos finais, o protesto por todos os meios de prova admitidos em direito, o encerramento com termos em que pede espera deferimento, o nome, na verdade, o local e data, e o nome ou da parte, se tiver no ius postulante, ou do advogado, acompanhado da OAB, se estiver aí com esse profissional exercendo a capacidade postulatória. Só porque eu citei, vou ler para você o artigo 847 da CLT. Não havendo acordo, o reclamante terá 20 minutos para aduzir sua defesa. Após a leitura da reclamação, claro que hoje o juiz não vai ficar lá lendo a reclamação, quando esta não for dispensada por ambas as partes. Daqui é demodê, ninguém nem sabe que existe. Parágrafo único. A parte poderá apresentar defesa escrita até a audiência, lá no PJE. Essa redação foi inserida na CLT pela Lei 13.467. Naturalmente, terminada essa defesa, a apresentação da resposta pelo reclamado, nós vamos seguir a instrução do processo. Mas eu não quero falar disso agora, porque eu falei há minutos atrás que nós temos aqui, espécies de resposta. Contestação,
exceções, e até essa terceira e quarta aqui, eu quero inclusive deixar destacado, porque na ótica do novo CPC, elas são apresentadas no bojo da contestação. No bojo da contestação. São consideradas respostas, mas não em peças autônomas. Cumprindo aí as exceções e essa ordem que eu lhe dei, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a estudar as exceções, só tenho 4 minutinhos, vou começar a citar, e na próxima aula a gente detalha tudo direitinho. As exceções, só vou dizer então, as espécies de exceções e os artigos. Se você puder, você lê esses artigos, e na semana que vem você vai me dizer que eu vou começar com as exceções e detalhando mais coisas da reconvenção, e aí eu já vou para instrução e julgamento, preciso chegar rapidamente em ônus da prova e sentença, porque eu quero, nesses próximos 15 dias, já começar recursos, com a graça do Senhor. É assunto de dar em doido, e eu preciso chegar lá. Quais são as espécies de exceções? Exceção de incompetência, exceção de impedimento e exceção de suspeição. Já respondo a isso. Exceção de incompetência, exceção de suspeição e exceção de impedimento. As exceções estão previstas na CLT, do artigo 799 até o artigo 802. Por favor, leia esses artigos, começarei com eles na semana que vem. Respondendo a isso, a contestação. Se for feita oralmente, será feita em audiência em 20 minutos, conforme o artigo 847. Se a petição de contestação foi feita, portanto, na forma escrita, elaborada, o advogado tem que juntar pelo PJE antes do início da audiência. Se chegar com cara de ET, eu já vi vários. Imagino que eu estou aqui, ó, com meu pendrive. Aí é bem Thaís, eu dou mais risada ainda com o Thaís rindo de mim do que eu quando eu falo, as maluquices. Eu estou aqui, advogada ET, é aquela que está chegando na Justiça do Trabalho pela primeira vez, nunca fez uma audiência trabalhista, então lembre de mim dessas minhas peraltices, para quando você for fazer sua primeira audiência, você não está se sentindo aí como essa advogada ET. Ela chega perdidaça, pensando que está no Projude e nos juizados especiais, chegou com o pendrive, querendo juntar a contestação. Olha, vai receber uma queimada do juiz ou uma patada do advogado do reclamante, se ele não for ET também, porque se ele for ET, ele vai ficar boiando. O que acontece? A petição escrita deve ser juntada por arquivo, inclusive com seus documentos, até antes do início da audiência. O escrivão fez o pregão, chamou as partes, não juntou no PJE, já era. Pode guardar seu pendrive para não ganhar queimada do juiz. Agora, você está ali, na frente do juiz, não juntou a contestação. O que é que restará para você? Quem sabe faz ao vivo, amigo. 20 minutos na garganta, em audiência. Não vai poder mais juntar o arquivo, porque você deveria ter feito isso pelo processo judicial eletrônico. É isso que está no artigo 847, no parágrafo 3º, que foi inserido pela reforma trabalhista de 2017. Se você não fez isso, o juiz vai te dar 20 minutos oralmente. Agora, quer ver a miséria? É você ser advogado ET pautista. Sabe o que é advogado ET pautista?
é aquela que nem escreveu a petição inicial, aliás, nem escreveu a contestação, que eu estou falando aqui do reclamado, não escreveu a contestação, recebeu o arquivo, nem teve o cuidado nem a responsabilidade de ler e chegou crente abafando que é juizado especial e que podia juntar na hora. Esse advogado vai gerar praticamente uma confissão ficta para o reclamado, porque se esse advogado não leu essa contestação que está aqui nesse pendrive, como é que ele vai, em 20 minutos, fazer a defesa oralmente e o escrivão está lá reduzindo a termo? Vai ser uma vergonha nacional, vai ser uma miséria. Inclusive, eu já fiz uma pessoa passar uma vergonha dessa, fiz, quero lá saber, eu era advogada do reclamante, aí veio o advogado DT da reclamada, dizendo que não conseguiu juntar, não, no PJE, que é juntar por arquivo, o juiz só fez olhar para a minha cara, eu fiz, data máxima vênia, excelência, invoco o disposto no parágrafo 3º, oh meu Deus, ele, invoco o disposto no parágrafo 3º do artigo 847 e requeiro que o vosso colega se valha dos 20 minutos que ele tem oralmente para fazer a defesa. Olha, eu não sabia, eu fiquei com vergonha pelo colega. Ele não sabia nada que estava na contestação, mas eu tenho certeza de uma coisa, ele nunca mais vai esquecer de mim e nem nunca mais vai esquecer, deve ter me xingado, até hoje está me xingando, e nunca mais vai esquecer de ler uma petição de contestação se ele não fez e se ele não juntou. Porque ainda que ele tenha juntado, espero que ele leia, porque isso é o que minimamente a ética profissional pede. Se ele não teve a ética, nem a responsabilidade de se conduzir, sou eu que vou ter pena dele? Vá procurar o que fazer, amigo. Eu era advogada do reclamante. Eu não tenho cara de cabocla, não tenho cara de manduce, ele não trouxe acordo para eu aceitar, então, sente e chore. Vá para o Campo Grande, não tenho nada a fazer por ele. Aliás, a Justiça do Trabalho está pertinho ali, para ele ir, no Campo Grande. Enfim, meu tempo acabou, né? Que bom que eu vou acabar essa aula de hoje com risadas de todos vocês, se distraindo aí, né, com essa mistura de conhecimentos técnicos do direito processual do trabalho, com exemplos concretos que façam vocês aí entenderem esses assuntos. Eu só vou fazer uma chamada rápida, vou acompanhar aqui pelos presentes, Aíce, Cíntia, Daniel, Azevedo, Danilo, chegou agora morrendo na escuridão. Pega esse assunto, pelo amor de Deus. Elane, veio só para fechar a porta da aula. Ellen, Jeane, Jerônimo, John, Lili, Marcondes. Deixa eu ver se tem aqui mais. Marizane, ok. Natália. Nelson. Renata. Roberta. Sofia. Thaís. Pronto. Muito obrigada mais uma vez pela presença de vocês, pelo carinho. Um beijo no coração, até semana que vem. Só um detalhe, vocês devem ter visto que eu dei um presente essa semana, né? Eu coloquei o estudo dirigido, mas eu não coloquei atividade para entregar. E, por isso, vocês vão ter aí um trabalho a menos essa semana, mas, por favor,
por favor, não deixem de ler os artigos respectivos. Estamos entrando em conteúdos do processo do trabalho que estão todos apresentados em artigos. Então, na hora da prova, a gente começa a ter aqui conteúdos muito mais práticos e vai ser ou sabe ou não sabe, né? Então, eu vou entrar. O que é que acontece depois desse ato? Acontece isso. Se você não souber, como vai responder? Prazos, daqui a pouco vem recursos. Então, está na hora de você casar com a sua CLT e ler esses artigos. Foi uma maneira que eu tive para diminuir a sobrecarga de tantos estudos dirigidos que vocês estão tendo. Eu entendo com sinceridade isso tudo, mas, por favor, não significa deixar de estudar. As provas estão se aproximando e vocês precisam seguir aí nesse caminho. O ACM Neto já postergou aí a suspensão das aulas, né? Ainda até 4 de maio, sabe lá se poderemos voltar ou não. A Universo segue as determinações governamentais. Então, colaborem com esse processo diferente, né, de ensino-aprendizagem, e nós aqui estamos fazendo o máximo para que vocês consigam entender bem, ainda que estejam distantes de nós. Peço, inclusive, que tenham um papo cabeça muito franco com o professor, caso ele não esteja sendo capaz de transmitir com didática nesse mecanismo à distância, né? Inclusive, se for eu, é importante essa devolutiva de vocês, essa conversa, para que a gente possa perceber se eu daqui da minha casa estou fazendo me entender por vocês ou não. Então, peço que vocês compartilhem as angústias com os professores, para que a gente possa melhorar na medida do possível. Marcondes, meu querido, eu não posso ficar aqui. Eu vou para sociedades, se você quiser assistir a aula de sociedades, está convidado. Aliviar nas provas, oinho, só dizendo assim, ele está escrevendo isso só para eu dar risada e perturbar, mais ainda. Eu vou reservar, eu já estou corrigindo as atividades, tenho dito isso, obrigada, Roberta, por lembrar, estou corrigindo, já inclusive respondi a alguns, estou super engarrafada diante de tantas tarefas que eu tenho. Vocês vão estar recebendo aí a minha devolutiva por e-mail, e quando chegar um pouquinho mais perto, talvez semana que vem ou na outra, eu vou reservar um dia, até perto desse pretenso simulado, para que a gente possa fazer aqui a correção oralmente das questões, e isso facilita a minha vida. Mas eu já estou respondendo os e-mails que vocês estão enviando para mim, tá? Então, nessa correção, vocês vão ter de mim esse retorno. Um beijo, até próxima semana. Bye!